Se você já viu One Piece, já deve saber que não se trata apenas de um anime de piratas. Além da pirataria, os personagens lutam usando habilidades especiais, algumas desenvolvidas através de longos treinos e outras adquiridas depois dos personagens comerem uma Akuma no Mi, também conhecida como Fruta do Diabo. Se você não está familiarizado com o anime, talvez não saiba do que se trata, mas as Frutas do Diabo são frutas especiais do mundo de One Piece que concedem alguns poderes para aqueles que as comem. Mas nem todas as frutas são iguais, existe uma de cada tipo e cada uma delas dá ao seu portador poderes únicos de acordo com sua própria característica. E apesar de todas as Akuma no Mi serem especiais, tem algumas que são ainda mais especiais que as outras, e concedem para a pessoa que as come as características de animais e criaturas míticas, e é sobre essas frutas que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então se liga nessa lista que você vai conhecer todas as Akuma no Mi míticas que já foram mostradas na história de One Piece. Para começar, existem 3 tipos de Akuma no Mi no mundo de One Piece: Paramécia, Logia e Zoan. As frutas do tipo Paramécia são aquelas que transformam o corpo do seu usuário e dão a ele a capacidade de produzir alguma substância ou manipular o ambiente ao seu redor. Já as do tipo Logia permitem que o seu usuário se transforme e manipule algum elemento da natureza. E por fim, as frutas do tipo Zoan dão poderes animais para as pessoas que as comeu, permitindo que a pessoa transforme parte de seu corpo ou ele inteiro no do animal correspondente ao da fruta. Mas a coisa não para por aí. Dependendo do tipo de animal em que ela te transforma, existem algumas categorias que classificam o tipo de fruta Zoan. Existem as frutas Zoan do tipo carnívoras, que transformam o usuário em um predador, o tipo ancestral, que transforma a pessoa em um animal pré-histórico, e o tipo mítico, que transforma o usuário em uma criatura mitológica, sendo o tipo mais raro de fruta a ser encontrada no mundo de One Piece. Mais tarde no mangá é apresentado também o tipo artificial, também conhecido como Smile. Elas foram desenvolvidas pelo cientista Caesar Clown e exploradas principalmente no arco de Wano, mas isso é papo para outro dia. Agora, antes de continuarmos a falar sobre as Akuma no Mi, já vai deixando seu ultra like no vídeo e se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Fazendo isso, você recebe aí na sua casa uma Akuma no Mi mítica do Ultra Nerd, que te dá o poder de acompanhar tudo que a gente posta aqui no canal e não ficar por fora de nenhum conteúdo. Só assim você não perde nenhuma novidade e acompanha todo o caminho até Laftel. Não sabe o que é Laftel? Então se inscreve aqui no canal que você vai ficar sabendo. E só lembrando também que esse vídeo vai conter spoilers sobre eventos avançados do mangá, então vá com cuidado e assista por sua conta e risco. Quem avisa, Nakama é. Você ainda tá por aí? Então se prepara pro vídeo que agora a gente vai falar das Zoan do tipo míticas. Tori Tori no Mi, modelo Fênix. A primeira fruta mítica a aparecer em One Piece foi a Tori Tori no Mi do modelo Fênix. O usuário dessa fruta era o Marco, que na época era o comandante da primeira divisão dos piratas do Barba Branca. A primeira vez que Marco apareceu usando suas habilidades foi no capítulo 453, onde ele desviou do ataque de um dos almirantes sem fazer nenhum esforço, simples assim. A fruta de Marco permite que ele reproduza as habilidades de uma fênix, ou se transforme completamente em uma. A Tori Tori no Mi modelo Fênix também emana uma chama azul, que regenera os ferimentos e protege Marco de danos físicos, transformando ele em fogo, o que aumenta sua capacidade de luta e o poder ofensivo contra os seus inimigos. Além de permitir que Marco regenere seu próprio corpo, a fruta da Fênix também consegue recuperar parcialmente os ferimentos de outras pessoas, ao envolvê-las com as suas chamas, embora o efeito de recuperação seja menor quando é aplicado em outras pessoas que não sejam Marco. E é por isso que os poderes da Tori Tori no Mi são tão temidos, já que Marco pode tanto deixar os ataques físicos passarem diretamente através de seu corpo de fogo, como se recuperar instantaneamente se vier a sofrer algum dano causado por Haki. Foi desse jeito que ele conseguiu desviar do golpe do Almirante Kizaru e defender um soco direto do Almirante Akainu, também durante a Guerra dos Maiorais. Mais tarde, na saga de Wano, Marco também demonstra ser capaz de se defender de ataques de Kaido em sua forma de dragão. E além disso, vale dizer que ele fez isso sem demonstrar nenhum dano, mostrando quão poderosa sua fruta da Fênix é quando comparada com outras frutas parecidas, como a fruta da chama de Ace que foi facilmente derrotada por Akainu. Ele também usou esses poderes para lutar contra King e Queen ao mesmo tempo, 2 comandantes de um Yonkou com recompensas superiores a 1 bilhão de berries. Claro, isso não significa que ele venceria os dois ao mesmo tempo, já que ele ficou muito cansado durante a luta, mas continua sendo bastante impressionante. E considerando o quanto ele luta bem, é impressionante que ele também consiga ajudar tanto curando os outros. E não só isso, já que Marco usou suas chamas azuis para impedir que o vírus de Queen se espalhasse rapidamente entre as pessoas durante o arco de Wano. E é verdade que as chamas de Marco não queimam seus oponentes, mas elas aumentam bastante o seu poder de ataque, então podem ser consideradas uma habilidade de ataque, defesa e cura tudo ao mesmo tempo. Oda também revelou que esse poder de cura de Marco tem limitações, então ele não é exatamente imortal, mesmo na sua forma completa de Fênix.
É como se seus poderes consumissem estamina, então ele não conseguiria usar as chamas caso estivesse exausto, sendo uma fraqueza do personagem. Isso explica o porquê dele ignorar ferimentos menores, como arranhões e hematomas pequenos. Outra fraqueza de Marco seria o uso de Kairoseki, já que ele não seria capaz de usar seus poderes estando em contato com a pedra e poderia ser facilmente derrotado. Mesmo assim, é uma fruta muito poderosa que permite que ele entre em combate com alguns dos personagens mais fortes de One Piece sem qualquer dificuldade. A inspiração para esses poderes é a mitologia da Fênix, um pássaro que, ao chegar na velhice, produzia chamas em seu corpo durante a morte, e do fogo que ela mesma produzia, ressurgia com uma aparência jovem e vigorosa. Hito Hito no Mi, modelo Daibutsu. A fruta da Hito Hito no Mi, modelo Daibutsu, é uma fruta que transforma seu usuário em uma estátua de Buda. Hito, em japonês, significa pessoa, enquanto Daibutsu é o nome dado à estátua do grande Buda. A pessoa que comeu essa fruta foi o Sengoku, o ex-almirante da marinha, que usou seus poderes para se transformar em uma estátua de Buda gigante de ouro durante a Guerra dos Maiorais. Sengoku é uma lenda viva que faz história desde os tempos de Roger, Barba Branca e Shiki. Ele era uma das maiores figuras mais poderosas dessa época e tem uma Akuma no Mi à altura. Os poderes demonstrados pela Hito Hito no Mi de Sengoku até o momento foram um aumento de seu tamanho e força, além da irradiação de uma onda dourada que emana de seu corpo e atinge os seus inimigos em frequências constantes. Durante o arco da Guerra dos Maiorais, Sengoku também manipulou a irradiação dessa energia dourada para atingir seus inimigos à distância. Vale lembrar que essa foi a primeira fruta zoomítica humana a aparecer na história, sendo poderosa o suficiente para enfrentar Barba Negra, Ruffy e Ace. E mesmo que não tenha sido suficiente para executar nenhum deles na ocasião, foi forte o bastante para destruir a plataforma em que eles estavam, demonstrando a força de um almirante em ação. Além da própria estátua do grande Buda, essa fruta foi inspirada na ideia de que o Buda é uma pessoa que atingiu a iluminação, o que é retratado em todas as suas imagens como ondas de luz irradiando de seu corpo, similar aos poderes demonstrados por Sengoku na obra. Inu Inu no Mi, Kyuubi no Kitsune. A fruta da Inu Inu no Mi, Kyuubi no Kitsune, é um modelo canino de Zoan que transforma seu usuário na raposa de 9 caudas, uma criatura popular do folclore japonês que já foi retratado em vários outros animes, como Pokémon e Naruto. A pessoa que comeu essa fruta em One Piece foi Katarina Devon, uma pirata recrutada pelo Barba Negra para integrar seu bando pirata. Depois do time skip de One Piece, Devon tem 36 anos de idade e é uma mulher extremamente alta, tendo 3 metros e 61 centímetros. E apesar de sua recompensa não ter sido revelada até agora, ela foi considerada a pior mulher a pisar na face da Terra, o que fez Katarina ser condenada a passar sua vida no nível 6 da prisão de Impel Down, onde o Barba Negra a encontrou. Além do poder de se transformar em uma raposa de 9 caudas, Katarina também consegue usar o poder da Inu Inu no Mi para se transformar em qualquer outra pessoa e imitá-la completamente. Katarina demonstrou esse poder a Gekko Moria no capítulo 925, quando se transformou em Absalom para atrair Chichibukai a uma armadilha. E apesar desse poder ser similar ao de Mr. Two Bon Clay, a fruta de Katarina é ainda melhor quando se trata de disfarces, porque permite ao usuário que transforme suas roupas também. Por enquanto, apenas isso nos foi mostrado sobre Katarina e sua fruta, mas certamente mais coisas serão reveladas conforme a história progredir. A inspiração para o personagem como um todo são as superstições japonesas em torno da lenda da raposa de 9 caudas, que dizem ser ardilosa, arrogante e gostar de criar ilusões para manipular as pessoas. Hito Hito no Mi, modelo Oniudo. A Hito Hito no Mi, modelo Oniudo, é outra Akuma no Mi do tipo humano, dessa vez com a forma de um macaco yokai do folclore japonês. Quem comeu essa fruta em One Piece não foi um humano, mas uma raposa que mora na ponte Oihage do país de Wano e se chama Onimaru. Onimaru era o antigo companheiro do mestre espadachim Shimotsuki Ushimaru, o último daimyo de Ringo do país de Wano. Assim como Chopper, essa fruta deu a Onimaru a habilidade de se transformar em um humano, aumentando assim as suas capacidades físicas e o seu intelecto, o que permitiu que ele pudesse pensar e falar como uma pessoa. Em sua forma humana, ele é conhecido como Gyukimaru e sua resistência aumentada permite que ele sobreviva a diversos ataques poderosos, desde flechas até tiros de bazuca. Dessa forma, sua força foi grande o suficiente para conseguir lutar contra Zoro, e mesmo que ele não tenha ganhado, é preciso reconhecer que é necessário que um personagem seja muito forte para conseguir aguentar uma luta contra o espadachim. A inspiração para o personagem foi a lenda do Yokai Oniudo, que em algumas versões da história tem a capacidade de se transformar em uma raposa, como Onimaru. Em algumas lendas de Oniudo, esse Yokai também ajuda os humanos, o que lembra a superproteção de Onimaru, a memória e luta de seus companheiros. Hebi Hebi no Mi, modelo Yamata no Orochi. A Hebi Hebi no Mi, modelo Yamata no Orochi, é uma Akuma no Mi capaz de transformar o seu usuário em uma serpente do folclore japonês, chamada de Grande Serpente de 8 Cabeças. A pessoa que comeu essa fruta em One Piece foi Kurozumi Orochi, o Shogun do país de Wano. Além de transformá-lo numa serpente gigante de 8 cabeças, é demonstrado por Orochi que a fruta lhe concede grande força física quando transformado e a capacidade de sobreviver a decapitações 7 vezes, sendo necessário que reste pelo menos uma de suas cabeças de serpente para que ele continue vivo.
Essa capacidade é muito parecida com a da Hidra da mitologia grega, já que cortar a cabeça da serpente não é o jeito certo de matá-la em nenhum dos dois casos. Para que ele pudesse ser derrotado, Kozuki Hiyori precisou prender Orochi com pregos de Kairoseki para que seus poderes não fossem ativados, o que parece ter dado certo até então. A força de Orochi também aumenta de forma considerável quando ele está transformado em serpente, sendo demonstrado na história que ele é capaz de morder e prender uma pessoa sem a menor dificuldade, com as mandíbulas de cada uma de suas cabeças de serpente, sendo que 8 cabeças permitem que ele ataque diversas pessoas ao mesmo tempo com a mesma facilidade, o que se torna muito útil numa batalha contra vários oponentes. Quanto às inspirações folclóricas, vale lembrar que na lenda de Yamato no Orochi, a serpente gigante é decapitada pelo deus dos mares Susanoo. Já em One Piece, o personagem de Orochi é decapitado por Kaido, que tem a Akuma no Mi de um deus das águas. Uo no Mi, modelo dragão. A Akuma no Mi de Kaido é uma fruta Zoan mítica do tipo peixe, mas não se engane, seu animal na verdade é um dragão. Pode até parecer estranha a ideia de um peixe ser um dragão, mas o dragão em questão é o Seiryu, um dos 4 deuses celestiais da mitologia chinesa, muito parecido com uma serpente marinha e representante do elemento água. Por ser uma divindade do mar, ela aumenta suas capacidades físicas e permite que Kaido faça algo parecido com voar pelo céu. Mais tarde na história é explicado que os dragões não voam, mas têm a capacidade de controlar o clima, e então produzem nuvens e se agarram a elas para se mover pelos céus como se estivessem voando. E mesmo que a Zoan de Kaido seja uma divindade da água, isso não limita o personagem a poderes aquáticos. Outros poderes concedidos pela fruta são a capacidade de produzir eletricidade, cuspir fogo e soltar rajadas de vento. E além de ter todos esses poderes, Kaido tem uma recompensa no valor de 4,6 bilhões de berries, sendo o Yonkou vivo com a maior recompensa até agora. Por muito tempo, foi especulado que tipo de fruta teria o homem no topo do reino animal e dos piratas bestiais. Tiveram teorias que falaram sobre alguma fruta de dragão, enquanto outras teorias sugeriram que ele era um dragão que tinha comido uma fruta de humano. Mas no capítulo 999, Big Mom revelou que teria dado a Kaido uma fruta do tipo peixe, que por conta disso, ele devia sua vida a ela. Isso era o quanto essa fruta parecia importante aos olhos de Lin Lin. Mas só depois o nome oficial da fruta de Kaido foi revelado ao público, num databook onde foi revelado que era a Uo no Mi, modelo Seiryu. Na lenda do Seiryu, existe um portão gigante de dragão no topo de uma cachoeira, e se uma carpa consegue subir a cachoeira e passar pelo portão, o que deveria ser impossível, ele se transformará nesse dragão e se tornará uma divindade dos mares, muito parecido com o processo de transformação de uma Magikarp em Guiarados. E, considerando que essa é a fruta de um deus, podemos imaginar que existem outras divinas tão fortes quanto essa. Até agora, a forma de dragão de Kaido foi a maior transformação física que apareceu em One Piece, sendo que ela poderia destruir uma cidade inteira se caísse em cima dela, como quase aconteceu em Kuri. Sua força física também é impressionante, como demonstrado no capítulo 923, onde Ruffy acertou vários golpes poderosos reforçados com Haki no corpo de Kaido, e mesmo assim ele pareceu não se abalar, levantando como se nada tivesse acontecido e derrubando o pirata com apenas um golpe. E mesmo que em sua forma de dragão Kaido consiga cuspir fogo, transformar seu rugido em raios, disparar lâminas de vento e invocar tornados, parece que a sua forma híbrida é mais eficiente em combates corpo a corpo, o que talvez seja o motivo dele sempre guardar essa forma para usá-la por último. Ele não é invencível, já que diversos personagens causaram dano nele, mas certamente tem uma das frutas mais fortes que já apareceram na história de One Piece. Inu no Mi, Okuchi no Makami. A fruta Zoan de Yamato é a representação de uma divindade em forma de lobo do folclore japonês, que aparecia para proteger humanos que se perdiam na floresta. Essa divindade foi inspirada no grande lobo cinzento, que habitou as montanhas da ilha de Honshu, no Japão, mas foi extinto há séculos. Em One Piece, esse lobo é a divindade guardiã de Wano. No começo, tudo indicava que Yamato tivesse comido essa fruta por acidente, mas depois do capítulo 1044, onde foi revelado que as frutas Zoan têm vontade própria e escolhem os seus usuários, tudo leva a crer que essa fruta, na verdade, escolheu Yamato. O motivo mais provável é que, sendo a fruta do lobo guardião de Wano, tenha se identificado com a vontade de Yamato em proteger o país usando o nome de Oden, o que a tornaria na candidata perfeita para a fruta. Além de permitir a transformação completa ou parcial do usuário no grande lobo cinzento, a Akuma no Mi também aprimora os sentidos do usuário, aumenta sua força física e permite que ele produza e manipule gelo no ambiente ao seu redor, o que está relacionado ao fato do grande lobo cinzento ter habitado montanhas geladas. Um pouco de seus poderes foi demonstrado na luta contra Kaido, onde ficou evidente o grande valor da fruta de Yamato, tanto pelo seu imenso poder ofensivo, quanto pela importância que o deus tem para o país de Wano. Algo que a torna extremamente poderosa é o fato de ser a fruta mítica de um animal carnívoro, o que faz ela ser perfeita para o combate. É por isso que Yamato conseguiu lutar por tanto tempo contra Kaido, que é considerado o homem mais forte do mundo, em sua forma híbrida. Devemos lembrar aqui que Kaido conseguiu nocautear Ruffy com um só golpe nessa mesma forma, o que torna mais evidente a força e resistência de Yamato durante essa luta. Hito no Mi, modelo Nika.
A fruta que foi apresentada inicialmente como a Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha, revelou mais tarde se tratar de uma Zoan mítica, baseada no deus do sol, Nika. Seu nome verdadeiro é Hito Hito no Mi, modelo mítico Nika, e seu portador é Monkey D. Luffy, que chama sua forma mítica de Gear 5. Nika é uma figura mitológica do mundo de One Piece, reverenciada por escravos que acreditavam que esse guerreiro destemido um dia viria para salvá-los de seu sofrimento. Na primeira vez que Nika é citado em One Piece, sua lenda é contada como tendo servido de inspiração para o tritão Fisher Tiger libertar os homens-peixes mantidos escravos em Mary Gyose e fundar os Piratas do Sol. Coincidentemente, Nika também é referenciado com o título de Guerreiro da Libertação. E mesmo assim, vale lembrar que muitos duvidam da existência do deus chamado Nika no mundo de One Piece, principalmente porque ele parece ter existido durante o século perdido, um momento da história de One Piece do qual não há registros históricos. Apesar disso, sabemos que o poder da fruta de Nika é ameaçador o suficiente para fazer com que o governo mundial tentasse encobrir sua existência ao renomear essa fruta para a fruta da borracha, Gomu Gomu no Mi, e passar 800 anos procurando essa Akuma no Mi em segredo pelo mundo. Quanto à origem do nome Nika e sua relação com a borracha, Nika é um nome popular para uma árvore borracha das Ilhas Maldivas, chamada também de árvore Banyan. Além disso, acreditam no Japão que espíritos risonhos habitam essas árvores Banyan, o que pode estar relacionado ao fato de Luffy sorrir o tempo todo, quando está transformado em Nika. Na mitologia grega, Nika também é o nome da deusa da vitória. Já entre os poderes concedidos pela fruta, podemos citar a elasticidade já marcada do protagonista e sua resistência ao impacto físico, embora seja vulnerável a cortes e ao uso de elementos da natureza como fogo e areia. Quando ainda era considerada apenas uma fruta de borracha, Luffy apresentava a capacidade de aumentar o tamanho de seus braços e pernas, tornando cada um deles um membro gigante ao inflá-los com o poder da fruta, assim como expandir as artérias e veias do seu corpo para aumentar o fluxo sanguíneo e aumentar o seu poder ofensivo e capacidades físicas, como demonstrado no Gear 2. Mas, após despertar a fruta para sua forma verdadeira de Hito Hito no Mi, Luffy passou a ser capaz de aumentar o seu corpo inteiro de uma só vez, virando um gigante por inteiro. Segundo o governo mundial, os poderes da Hito Hito no Mi de Nika dependem apenas da imaginação do usuário, sugerindo um poder ilimitado para a fruta. Esse poder ilimitado é demonstrado durante a luta contra Kaido, onde Luffy não apenas modifica seu próprio corpo, como afeta o corpo das pessoas ao seu redor, dando a elas a propriedade cômica e a elasticidade de Nika, fazendo com que pareçam personagens de cartoon. Vale lembrar que Luffy despertou a forma de Nika apenas depois de morrer na luta contra Kaido, despertando o que parecia ser a energia vital de Joy Boy. Enquanto isso, Luffy apenas sentia que a diferença de sua forma normal para a de Nika era o ritmo de seus batimentos cardíacos. Como as frutas Zoan possuem a capacidade de escolher seus usuários, resta saber o motivo para que a fruta de Nika tenha escolhido o Luffy. Uma coisa que é dita sobre seus poderes é que é o poder mais ridículo do mundo, mas talvez seja também o mais poderoso, considerando que o governo tentou esconder a sua existência do mundo. Bato Bato no Mi, modelo vampiro. Essa fruta aparece apenas no jogo One Piece Unlimited World Red e pertence a Patrick Hatfield. Como é de se imaginar, a fruta do morcego concede ao seu usuário a capacidade de se transformar em um vampiro. Esse personagem foi desenvolvido pelo próprio Oda e é o principal antagonista do jogo. E mesmo não sendo citado na história regular de One Piece, Sengoku diz que Hatfield é tão poderoso que se igualava ao próprio rei dos piratas em seu auge. Quanto aos seus poderes, Hatfield tem a capacidade de fazer crescer suas presas e, sim, sugar o sangue dos seus inimigos. Quando ele faz isso, suas vítimas envelhecem rapidamente conforme perdem seu sangue, enquanto Hatfield vai ficando mais jovem e poderoso, adquirindo mais próximo de uma juventude eterna. Tori Tori no Mi, modelo Nui. Essa fruta foi apresentada numa série de ilustrações chamadas One Piece Art Nui, que contou uma aventura original dos Chapéus de Palha no país de Wano, para o evento One Piece X Kyoto de 2017. Na história, a Tori Tori no Mi foi comida por Toratsugu, um habitante de Wano, o que faz sentido já que o Nui é um yokai do folclore japonês. Essa criatura é uma mistura de vários tipos de animais, tendo o rosto de um macaco, o corpo de um tigre, a juba de um leão e uma cobra como cauda. Quando Toratsugu se transforma no yokai, seu corpo queima numa temperatura elevadíssima, ele ganha a capacidade de voar, criar nuvens, disparar raios e confundir a mente das pessoas, e mesmo com tudo isso, Toratsugu foi facilmente derrotado por Luffy. Inu Inu no Mi, modelo Baki Danuki. Outra Akuma no Mi saída do jogo One Piece Unlimited World Red e desenvolvida diretamente por Oda. No jogo, ela foi comida por Pato, uma caneta que pertence a Hatfield, e ganhou a habilidade de se transformar num guaxinim. Os poderes de Pato não são nada parecidos com os dos outros usuários de Akuma no Mi, mas podem definitivamente ser considerados peculiares. Com a ponta de sua cauda, ele consegue escrever, além de transformar folhas e objetos em pessoas ao escrever neles, e seus poderes se resumem a isso. A inspiração para o guaxinim de Pato é o Tanuki do folclore japonês, uma criatura brincalhona e travessa que vive bebendo saquê e nunca paga suas dívidas. Ele é considerado a versão brincalhona da raposa de 9 caudas, já citada anteriormente.
Por enquanto, essas foram as 11 Akuma no Mi Zoan míticas que apareceram em One Piece. Com elas, é possível entender como o autor se inspira em figuras folclóricas para compor não apenas os poderes de cada fruta, mas também as características dos personagens e a jornada que eles seguirão ao longo da obra. Considerando isso, já é possível supor que o autor usará desse artifício outras vezes, e recorrerá às figuras mitológicas para compor tramas cada vez mais complexas e amarradas, se apoiando em histórias milenares que podem resultar em diversos outros tipos de Zoan míticas ainda. Se você gostou desse vídeo e achou interessante saber a inspiração por trás de cada Akuma no Mi e personagem, deixe o seu ultra like aqui pra mostrar pra gente que você quer mais vídeos como esse aqui no canal. E se tiver algum comentário sobre o vídeo ou uma sugestão de tema que queira ver no próximo vídeo, não se esqueça de deixar aqui nos comentários pra gente. Quem sabe o próximo tema que a gente aborde pode ser algo sugerido por você. A gente vai ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, hein? Valeu!